O método do empilhamento de questões ou de tópicos, ele funciona da seguinte maneira. Eu nunca tentei implementar ele com o que concurso, porque eu abandonei o que concurso há muito tempo. Tu usa o TEC, né? O TEC. Eu abandonei ele há muito tempo, mas não sei se é tão possível e se funciona tão bem quanto o TEC. Aqui eu já tenho alguns cadernos prontos, ó, informática, língua portuguesa, direito constitucional, direito administrativo. Porém, eu vou criar um do zero. Mas por que esse nome, né? Por que esse nome? Aqui eu coloquei aqui no Google empilhamento. Dá a ideia de colocar várias coisas uma em cima da outra. Normalmente a gente vê muito isso em supermercados, açaí, atacadão. É colocar uma mercadoria ou então qualquer outro produto um em cima do outro até chegar a um limite. Por isso que eu escolhi esse nome, porque realmente a ideia é essa. Eu vou aqui em criar um tópico e aí eu vou escolher, deixa eu ver aqui, direito administrativo. É algo muito simples, não tem mistério, talvez alguém já tenha feito de forma inconsciente, porém sem alguma espécie de delimitação. Então eu vou fazer com essa delimitação aí para a gente saber como é que funciona. Pronto. Digamos que eu sei que você vai continuar estudando depois que passar na PM, então aplique muito esse método aqui, que eu sei que vai dar certo com você. Digamos que você tem lá direito administrativo e poderia ser qualquer outra matéria e hoje você concluiu, leu o PDF, ouviu a quantidade de videoaulas previstas de regime jurídico administrativo. Normalmente a maioria dos editais trazem origem e conceito como o primeiro tópico, mas vamos supor que foi regime jurídico que você viu a primeira vez antes de tudo. Então você foi lá, apareceu uma meta de questões ou você resolveu iniciar as questões pela primeira vez e aí você colocou princípios lá, o regime, todo o conteúdo de regime jurídico. Então, onde é que mora o segredo aqui? É a gente, primeiro, delimitar o ano. Então, já começa a delimitar o ano. Botou 2026, ainda tem muita questão. E a gente não quer isso. Aí muda a modalidade, certo ou errado. Banca, vai colocar a banca do seu concurso. Sebras, pronto, 9 questões. 9 questões agora se tornou poucas questões. Aí a gente vai aumentando. 2025, pronto. A quantidade ideal é de 20 a 40 questões de cada tópico. Então a gente encontrou uma quantidade ideal, 32 questões aqui previstas. Aí eu vou lá, coloco o nome do caderno, empilhamento ou caderno full, qualquer outro nome que signifique que você vai colocar todos os assuntos nesse caderno. E aí a disciplina, direito administrativo, pronto. Feito isso, a gente, quando eu colocar aqui em gerar caderno, vai ter lá 32 questões previstas. Eu vou tentar resolver esse número de questões durante o prazo previsto, seja 1 hora, seja 30 minutos, porém sempre no modo aleatório. Vou gerar aqui, sempre aqui, questão aleatória não resolvida. Pronto, sempre aqui, resolvendo questão sempre aqui. Nunca na próxima, já para ir pegando. Normalmente eu peço também para os alunos ocultar a resolução, ocultar assunto. Por mais que não faça sentido ocultar assunto na primeira bateria, porque por óbvio você soube o que você filtrou agora, quando vai com 3, 4 já começa a fazer muito sentido. Então você oculta o assunto em matéria também. Pronto, está tudo ocultado. Vai lá e resolve a questão. Digamos que você resolveu todas as questões previstas, ou a metade delas, não sei, durante o tempo que estava previsto. Qual o que é que eu sempre indico? Resolva as questões o mais rápido possível, dentro desse método. Leu, consultou o comentário, próximo, sempre em aleatório. Aí, beleza. Fechamos lá o tópico de regime jurídico administrativo. Agora, em um próximo dia ou no mesmo dia, se aparecer a mesma matéria, que é direito administrativo,
a gente nunca vai criar um novo caderno. A gente sempre vem para o mesmo. E aí a gente vem aqui em configurações, aliás, configurações. Digamos que você fez o estudo de regime jurídico na segunda, na quarta apareceu uma meta de questões de atos administrativos, por exemplo. Eu não vou criar um caderno isolado de atos administrativos. A intenção do empilhamento é você melhorar notas nos simulados, porque você vai estar com uma familiaridade maior de ver questões de todos os assuntos, tudo misturado. Essa é a intenção. Então eu venho aqui editar filtros, vai estar lá os mesmos filtros aplicados e já eu mostro qual é o jogo de cintura que o cara tem que ter nesse momento aqui. Vai lá, direito administrativo de novo e joga o tal do atos administrativos. Isso se você estiver estudando com cronograma. Se não, escolhe um dia aí que ache conveniente para resolver as questões do assunto que você acabou de concluir. E aí eu coloco aqui todo o conteúdo de atos administrativos. Pronto, 81 questões. Aqui ainda está num limite muito bom, porque eu tinha resolvido 36 questões anteriormente, era o que estava previsto anteriormente. E aí, se eu resolvi todas as questões do primeiro assunto, é isso aqui que o aluno tem que ter muito cuidado. Se eu resolvi muitas questões do primeiro assunto, que é regime jurídico, ou seja, eu preciso ainda ter contato com essa disciplina aqui, com esse assunto, eu posso aumentar aqui a carga horária, ou o ano, em mais um. Nesse caso, eu vou supor que você resolveu as 36 questões, não ficou sobrando nenhuma. Então, todas essas outras questões aqui, as 81 subtraído de 36 que apareceu para regime jurídico, vai ser de atos. Então, não vai fazer sentido você resolver apenas atos aqui, porque a ideia é misturar tudo. Aí a gente vai lá, aumenta mais um ano, 2024, pronto. Apareceu 147 questões. Aí a gente salva novamente e aí novamente sempre resolvendo no modo aleatório. Apareceu aqui uma de ato logo de cara. Pronto, resolve lá a questão. Aí de novo aleatório. Princípios administrativos. Ele já retomou para o outro assunto agora que foi o primeiro visto. Tá aqui, princípios. Então, eu estou tendo contato com dois assuntos ao mesmo tempo. Vou lá, resolvo também. Sempre aqui em questões aleatórias. E dessa forma, você vai sempre colocando um assunto em cima do outro, desde que você tenha visto a teoria daquele assunto. A única coisa que você deve ter um pouco maior de cuidado quando acrescenta muitos tópicos ao caderno é saber se aquele tópico você já está muito boa naquele tópico, ou muito bom naquele tópico. Já está muito bem nele, e aí o que é que você pode fazer? Ou retirar sempre aqui em configurações para não perder os outros assuntos e os outros filtros. Sempre retirar o assunto que você acha que está aparecendo muitas questões, ou você pode fazer melhor. Vem aqui em opções e remove as resolvidas. Remover as que resolvi. Passou de 4 tópicos, 5, eu já recomendo que você sempre remova as que você já resolveu. E aí você sempre vai ficar tendo um controle de questões. Aqui está 147, quando você remove, cai para 78. E aí você sempre vai percebendo se está aparecendo muitas questões de determinado tópico. Essa reunião vai ficar disponibilizada, se não der erro na gravação ali, porque a memória do meu celular está bem puxada. Vai ficar disponibilizada na mentoria, lá na última aba, com o nome Comece por Aqui. É um símbolozinho de um vídeo. Então a ideia é essa. Dá para fazer junto com o método da mentoria? Dá, sempre juntando assuntos. O que é que eu não recomendo?
você está começando a estudar agora para concurso. Não fazer isso, não vai dar certo. Porque a intenção sua é ver realmente tópicos isolados, questões isoladas. Mas se você já é alguém que estuda para concurso, que durante a resolução de questão os seus percentuais são muito bons, mas durante os simulados essa nota cai, tem algo errado. Significa que quando você está vidrada em uma única disciplina, você é muito boa em resolver questões, mas quando embaralha tudo, não faz mais sentido para você, você se perde por algum motivo. E a solução para esse método a solução para esse problema que pelo menos eu achei e que serve para mim, é o método do empilhamento de questões. No modo aleatório, ele vai deixar você em contato com os tópicos atuais e os tópicos já vistos, mesmo que 60 dias, 90 dias depois de vista a teoria. Não tenho o que inventar, eu não vou pagar mistério, é só isso. É algo simples que talvez muita gente já faça, eu só estou documentando. O método do empilhamento de questões é isso. Entendeu? Show. Entendi. Pronto, só isso. Vai acrescentando um ao outro e tendo que ter esse jogo de cintura para tirar as que resolveu, remover as que resolveu, ou retirar as que acertou, que também é uma boa, retirar as que acertou. E aí sempre faz isso aqui para ver a quantidade de questões que está sobrando. Outra coisa que você pode fazer depois disso é você criar um caderno à parte, caso você queira um dia, seja uma meta de revisão, não uma meta de questões, que no seu caso a gente não está trabalhando com meta de revisão, mas digamos que fosse uma meta de revisão onde eu gosto de trabalhar questões junto com leituras de anotação ou questões guiadas, que é você resolver a questão filando. Aqui só se aplica em matérias mais complicadas, que nem contabilidade, matemática, língua portuguesa. Eu não vejo sentido fazer isso em direito, pelo menos não em pós-edital. O que seria? A gente vai aqui e tem vários cadernos, né? Vários cadernos, desde que seja de um mesmo assunto, a gente une esse caderno, digamos que aqui fosse direito administrativo também, só que outros assuntos. No seu caso, vai estar atos administrativos aqui, poderes administrativos aqui, e aí você vem aqui unir itens selecionados, deixa as configurações que está, importar resoluções anteriores, criar. Criou o caderno, que é esse aqui, união, vem aqui em configuração, posteriormente editar filtro novamente, e aí, como ele uniu tudo aqui, vários e vários tópicos, vários e vários anos, eu coloco apenas as questões erradas. Remover as que acertei, pronto, já está. Remover desatualizadas, anuladas e aí salvar o caderno só para conferir. Pronto, aqui vai aparecer apenas questões que você já errou. Tanto é que quando você clica no desempenho da questão, deixa eu ver aqui, é porque eu removi as que resolvi. Quando você clica aqui no desempenho, provavelmente vai estar lá quantas vezes você resolveu aquela questão e quantas vezes você errou. Então serve para você ter contato apenas com os erros em revisões. Isso é muito bom, porque tem certas coisas que realmente você não compensa estar vendo, porque você já é muito boa naquilo. Então seria isso. Em suma, seria isso. Fechou. Alguma dúvida, Beatriz? Não, tranquilo, Neto.